Opa pessoal, então vou estar gravando aqui um pouquinho de como está executando o código. Eu vou dar um overview aqui por cima do coleta de dados. Eu não vou executar ele em si, porque o tempo de processamento dele é muito longo. Mas basicamente aqui tem as bibliotecas que está importando. Essa aqui é a biblioteca ali principal para coleta de dados, já que é ela que vai estar permitindo acesso aos datasets da NASA. E as outras são ali, nesse código tem algumas análises implementadas, esse foi o primeiro código que eu fiz. E então tem ali as bibliotecas de manipulação, então estou realizando processamento já nesse código e realizando uma análise de regressão linear inicial. Mas foi mais como um teste mesmo, só que ele é o código principal para estar fazendo a coleta de dados do NDVI, né? Então ao executar esse código no terminal, eu não vou executar aqui como eu disse, porque demora muito tempo, vai aparecer para vocês estarem fazendo seu login na conta da NASA. Fazendo o login que vocês cadastraram no site EarthData da NASA, a gente consegue estar fazendo automaticamente a captura dos dados do dataset. Então, aqui são algumas configurações iniciais, parte ali de design. Aqui ó, é crucial para conseguir rodar o script caso essas são só algumas configurações iniciais ali para não ter problema na configuração, já que a gente vai estar rodando tudo automaticamente. E aqui que inicia o código em si, né? Então a gente vai começar a captura dos dados. Aqui a gente está capturando o contorno dos países, no caso o Brasil, que é o que a gente quer, né? E por que a gente está fazendo isso? Os dados da NASA, eles contêm as informações de coordenada. Só que eles contêm dados de diversas localidades, né? E a gente não quer isso, a gente está buscando uma análise para o Brasil, então a gente tem que fazer essa etapa, né? Seria basicamente um bounding box que a gente está fazendo do país que a gente quer analisar. Continua também aqui para fazer a delimitação dos limites estaduais, que dessa forma a gente consegue fazer a segmentação por região e a segmentação por estado. Aqui é para verificar se o dado já foi baixado. Esse dado baixa rapidamente, então não seria um problema. O problema em si são os dados da NASA mesmo. Então, fazendo a captura desses dados, a gente lê com o GeoData Frame. E aqui a gente consegue verificar se o shape do Brasil foi carregado corretamente. Continuando, agora a gente vai baixar e processar os dados de NDVI da fonte da NASA que a gente está buscando. Então aqui a gente vai estar fazendo o login, ele vai aparecer automaticamente no servidor. Fazendo isso, ele vai começar a armazenar os dados que a gente quer numa planilha já separada. E ele vai ter todos os dados que a gente busca ter com os NDVI, né? Então, ele faz a busca no portal da NASA, ele separa pelo filtro temporal. Então, year, a gente está pegando por anos, e a gente está separando por anos desde 2019 até 2024. Encontrando, ele baixa os arquivos encontrados em dados satélite, que são esses dados aqui, então dá para ver que tem um monte. E com isso, a gente consegue começar a fazer o download dos mosaicos e começar também o processamento dos mosaicos. Vale ressaltar, se foi visto a apresentação, tem dois tipos de dados, né? Tem os dados vetor e tem os dados raster. Os dados da NASA, como são do tipo de dado NDVI, que contém mais informações, eles são do raster. Então a gente tem que estar usando a biblioteca especializada para estar fazendo o processamento desses dados. Esse código aqui ele é bem automático. A principal parte dele, que foi trabalhosa, foi entender como está implementando essas bibliotecas, né? Mas tanto no relatório quanto no vídeo eu tentei dar uma ideia na teoria, que daí, entendendo a teoria, fica fácil entender como que funciona essas implementações. Agora indo para o segundo script, que seria uma análise mais completa, uma análise em si. Aquela pequena análise que tinha na coleta de dados era mais um teste devido ao fato de ser o primeiro teste que eu estava compilando. Então, a gente já tem os dados coletados, os dados já estão projetados também no coleta de dados NDVI, então fica muito simples estar fazendo a análise dos dados, por causa que a gente já tem todas as estatísticas prontas, né? Então, a gente está utilizando todas essas bibliotecas aqui e dá para ver que a gente tem algumas bibliotecas adicionais. A gente está aplicando alguns métodos de machine learning, como clusterização, alguns métodos de treinamento, né, e teste. Então, você está fazendo a importação aqui para estar fazendo a divisão desses dados automaticamente. Um algoritmo ali para regressão e previsão com o Random Forest. E basicamente isso, né? Essas são as bibliotecas novas. Então, a gente começa aqui com uma função que vai estar gerando estatísticas anuais iniciais, né? Então, estatística como média, variância, esse tipo de dado, né? Ele vai estar lendo todos os dados GeoTIFF que foram processados anteriormente, né? E eles vão estar saindo ali numa forma de planilha CSV, e com essa planilha a gente consegue fazer a plotagem dos gráficos interessantes para visualização, né? Para ter os insights que a gente busca. Então, o que a gente começa a fazer, né? A gente começa encontrando esses arquivos .tif na pasta dos dados que foram salvos anteriormente, provenientes do processamento. A gente vai estar iterando, né? Calculando as estatísticas com base nos arquivos, e com isso, né, os arquivos já estão segmentados por período, série temporal e região, a gente consegue fazer a análise. Então, convertendo, a gente
passa os dados para o data frame que se encaixa com o Pandas, com a biblioteca Pandas, e agora fica muito fácil de fazer as análises, né? A gente já tem todas as funções prontas, dadas pelas bibliotecas que são disponibilizadas em Python, então agora é análise básica, né? A gente consegue estar implementando todas as funções que já foram processadas agora no CSV para estar fazendo as funções, né? Então, por exemplo, aqui, análise de tendência geral, a gente vai estar fazendo ali para o caso do Brasil, né? Então, executando esse código, a gente vai ter o output da regressão linear para o Brasil, né? Eu já executo esse código no final da explicação e a gente pode ver os resultados, né? Então, ele gera análise temporal por causa do Brasil, muito simples também. Aqui ele vai estar extraindo dados médios de NDVI com base no ano também, já foram os dados processados, então é muito fácil. E aqui é a parte gráfica, né? Então estou utilizando a biblioteca Seaborn, que tem bastante estilo agradável, né? A gente consegue fazer uns gráficos bem bonitinhos e com isso a gente consegue fazer análise. Então, por exemplo, tendência do NDVI médio para o Brasil. A gente consegue ver a questão dos desvios com base nos anos, e com isso tem sites, né? Tá vendo, por exemplo, ali um ano que teve um NDVI mais baixo, a gente consegue talvez começar a ter insights do que pode ser, talvez tenha sido seca, um ano mais incomum, será que teve mais desmatamento? Então a gente consegue começar a ter essas análises. Mas depois que os dados foram processados, dá para ver que fica muito fácil realizar os cálculos, porque os dados já foram processados, então agora é só estar implementando as funções para as análises, né? Então, basicamente, esses vão ser os dados, né? Então aqui tem um mapa de diferenças que também vai estar comparando, só que nesse caso a gente precisa processar o dado e a gente quer um mapa, então a gente vai estar utilizando a biblioteca Rasterio para fazer certinho o imaginamento, né? Depois dá pra ver também, foi implementado no GitHub, tanto ali no README, pois é uma análise bem legal que dá pra estar fazendo com essas bibliotecas. Então a gente consegue fazer a criação do mapa visual. E por fim, tem as análises regionais, né, dos dados ali de regressão linear, de anomalias, e também o dado de clusterização, né. Então novamente a gente consegue estar implementando o algoritmo de clusterização de forma simples. O que a gente tem que estar fazendo? Por ele se tratar de um método de machine learning, se tratar de um tipo de análise um pouco mais complexa, assim dizendo, a gente precisa entender um pouco da teoria por trás para estar fazendo a implementação corretamente, né? Então, aqui a gente está fazendo a análise dos dados com o Rasterio, que é a biblioteca para análise de dados tipo TIFF. A gente está coletando esses dados e a gente está, em si, começando a inicializar o sistema de clusterização. Então, a gente, se lembrar da explicação dada ali utilizando até o Desmos, conforme a gente varia o número de K, a gente está variando o número de grupos que a gente busca, né? Então, aqui a gente está executando o algoritmo com 5 clusters. A gente pode estar variando aqui para outros valores e a gente está executando o algoritmo 10 vezes com centroides diferentes. Por quê? A gente está buscando achar qual que seria o melhor centroide que minimiza aquelas distâncias que ficou bem visualizável no Desmos, né? Então é bem legal estar fazendo isso. E o porquê da clusterização? A gente está buscando pontos em comuns, né? Então fica bem legal que o sistema identificou muito bem os biomas do Brasil. Então, por exemplo, a Amazônia ele identificou bem, Mata Atlântica, rios que tem um tipo de característica muito específicas de NDVI. Então, isso que é legal de estar fazendo essa análise de clusterização. Então, basicamente, esse código é isso. Ele também faz a parte ali de regressão linear com Random Forest e a gente consegue estar realizando as análises. Então, vou estar rodando aqui o código. Ele já dá os resultados na pasta resultados, né? Então tem a planilha, né? Tem os mapas.tif, que a gente pode estar abrindo neste aplicativo aqui no Q6, depois ali principalmente para a parte de rede neural, que eu vou estar abrindo, depois eu usei ele para estar fazendo aquele imaginamento colorido por região, né? E voltando aqui, né, aos códigos, a gente consegue ver os plots que foram gerados, né? Então anomalias do NDVI, o mapa de diferenças que foi comentado, as tendências. Então, bem legal estar realizando essa análise. O próximo código implementado foi a rede neural para tentar detectar anomalias na análise geoespacial dos dados, só que numa análise temporal. Para isso, a gente está utilizando um algoritmo autoencoder convolucional. É um aprendizado não supervisionado, como foi explicado nos slides de teoria, então não vou estar aprofundando muito aqui, mas basicamente a gente tem que ter os dados já processados também, tá implementando as bibliotecas para estar realizando isso. A gente precisa ali estar utilizando o Torch para estar conseguindo fazer o treinamento da rede neural. Então, padrão de redes neurais, a gente está definindo aqui o número de épocas, a taxa de aprendizado, o número de amostras. Isso a gente pode variar ali, diminuir o número de épocas, diminuir o learning rate, aumentar, dependendo do que a gente busca. Só que vale ressaltar, a gente aqui é um ponto que empiricamente eu achei bom para estar fazendo análise, 50 épocas e essa taxa de aprendizado, né? Se aumentar muito o número de épocas, a gente vai começar a ter problema de overfitting. E diminuindo, a gente vai ter menos consistência nas análises, né? Menos consistência nos resultados. Então tem que cuidar nesse ponderamento. Aqui continua na definição, né, da nossa rede neural. A gente puxa aqui as pastas de entrada e define a pasta de saída, né? Que a gente vai estar separando num folder especial com esses resultados.
E a gente começa aqui a utilizar o PyTorch para estar utilizando, por exemplo, o GPU, se for o caso, né? Aqui são as funções auxiliares, né? Então a gente vai continua trabalhando com o Raster ali para estar conseguindo fazer, por exemplo, a análise dos dados da anomalia geoespacial da forma mais viável para esse projeto. E a gente começa a converter esses dados para conseguir estar fazendo o processamento da nossa rede neural, né? Tá fazendo aquela normalização para conseguir passar pelo processo de aprendizado. Então aqui tem toda a definição da rede neural, toda a parte aqui de início para estar configurando, e aqui temos a arquitetura da rede neural, né? Então é uma rede neural convolucional LSTM, como eu dito. Então a gente começa fazendo esse processo de análise temporal que não é acional, e a gente vai estar trabalhando isso na rede neural para estar identificando uma anomalia que varia com o tempo, né, com base no aprendizado, que um dos vetores de aprendizado é o tempo, uma das variáveis, né. Com isso a gente está identificando aqui a parte do aprendizado, né, a parte da memória do sistema, e aqui o cálculo dos novos estados ocultos que vai estar iterando ali para o aprendizado. Aqui a gente está definindo completamente a arquitetura do autoencoder, né, que a gente está unindo o encoder e o decoder. Como é uma rede neural convolucional, a gente tem essa comparação, né, dos dados de entrada com os dados de saída, né. Então aqui a gente está fazendo o autoencoder, que vai estar fazendo ali o seu autoaprendizado, assim dizendo, né. Então a gente faz a configuração dele aqui, que continua, né, configuração. Aqui a gente está rodando, né. E agora a gente começa a conseguir fazer a análise do que seriam as anomalias, né. Então eu separei a análise por região. Então a gente está pegando as regiões que já foram demarcadas, né, na coleta de dados. A gente já utilizou o site do IBGE para fazer a bounding box por região, então a gente consegue estar fazendo com o Raster aquela análise dos dados .tif com os bounding box selecionados, e com isso a gente consegue fazer a separação das regiões para estar analisando a anomalia por região. Por que eu pensei nisso? Apesar de a anomalia ser temporal, dados anômalos, por exemplo, a Amazônia pode ter uma certa constância. Então eu estava tentando evitar o ruído gerado por diferentes regiões e isso influenciar no aprendizado da rede neural. Por isso eu pensei em utilizar por estados, pois estados sozinhos, né, como uma região menor, eles tendem a ter climas mais semelhantes. Então, teoricamente, a anomalia seria o mais difícil de acontecer. A gente está buscando anomalias bem específicas. Aqui continua na preparação dos dados, o treinamento do modelo usando o TQDM, né? Aqui a gente configurou o treinamento. Aqui a gente está fazendo inferência e a geração dos mapas de saída contendo as anomalias, né? Então a gente tem um arquivo .tif de saída. A gente salva os mapas de erro, que são os mapas de anomalia, né? E salva eles na folder. Também salva uma imagem de visualização do mapa de mudança. Está rodando ele aqui, né? Vamos torcer que ele não demore muito. Tá, então voltando para o QSIGS, o que a gente vai estar fazendo, né? A gente terminou a análise do bloco de rede neural, então agora a gente vai abrir um novo projeto. A gente pode vir aqui nos arquivos, né, no resultado de rede neural, e tá arrastando os dados para cá. Aparentemente eles ainda não fazem sentido, né? A gente pode colocar sudeste aqui, nordeste aqui, a parte centro-oeste, a parte nordeste, que ainda não foi colocado, eu acho. Não foi colocado, vamos verificar. Daí o que a gente também pode fazer? A gente vem aqui no GeoTIFF Maps e coloca o Bounding Box do Brasil. Por enquanto ainda está ruim a visualização. Tá faltando a análise do sul, mas aqui é só para vocês entenderem o processo, né, que eu fiz para análise. O que a gente consegue estar fazendo? Vindo aqui e alterando como que seria a nossa visualização, né, para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, aqui para o caso do Brasil, eu inverti as cores. A gente pode deixar preta ou branca, né? Eu vou deixar branco porque é o que eu utilizei para análise que está no GitHub no relatório. Mas a gente pode estar escolhendo o que a gente quer, né? E daí, o que eu fiz? Por estado, eu escolhi uma cor. Então eu vim aqui, eu coloquei de branco para preto para ficar ao contrário, né? Eu coloquei colorir e escolhi uma cor, por exemplo, para o Nordeste, escolhi o vermelho. Então eu posso estar aplicando e estar escolhendo aqui outras variáveis para ficar melhor a visualização, né? Então aqui eu já coloquei o Bounding Box do Brasil, né, para nossa análise, e a gente consegue estar fazendo a sobreposição de camadas com aqueles dados que a gente obteve para análise de rede neural, né? Então eu posso vir aqui nos nossos arquivos, né, colocar aqui do lado, vir aqui nos resultados de rede neural e pegando os mapas .tif, né, e simplesmente colocando aqui por cima. Mas já dá para ver que a região centro-oeste ficou na região que a gente imagina sendo centro-oeste. Mesma coisa para a região nordeste. E daí, voltando para os códigos, esse seria o código mais diferente. A gente volta a aplicar as mesmas análises para os dados climáticos coletados
mesmo processo, mesmas funções. E para análise integrada, que a gente está comparando os dados de análise climática com os dados de NDVI, implementando os algoritmos explicados no outro vídeo, para estar vendo a questão de correlação, se a gente consegue identificar um tipo de correlação. Está utilizando isso com base no método estatístico de correlação de Pearson, para verificar se a gente consegue, com base numa análise temporal, identificar essa questão de regressão, né? Mas essa parte aqui também é tudo questão de análise, segmentação por estado, e é o mesmo processo que foi implementado em todos os outros, né? Aqui a análise estatística está por trás, a gente está utilizando as bibliotecas já prontas, então não é nenhum processo de alta complexidade computacional para estar entendendo, né? Então, basicamente isso, os códigos, a gente está basicamente com 5 processos principais, assim dizendo, né, que seria a coleta dos dados, a parte de processamento dos dados, a parte da análise estatística, e dentro da análise estatística a gente tem 2 métodos especiais, assim dizendo, que seria a parte de clusterização e a parte de rede neural. E com isso a gente precisa estar brincando com algumas bibliotecas mais específicas e também estar utilizando do software QSIGS para a gente estar fazendo visualizações melhores, assim como eu fiz ali para o relatório. Mas queria que seja isso. É importante estar entendendo como que faz principalmente a parte de coleta de dados e para a parte de rede neural, como está fazendo treinamento para identificação de anomalias. Queria que essas sejam as 2 partes mais abstratas do projeto, ou não tão comuns de serem vistas. E também estar entendendo a natureza dos dados de localização geoespacial, para estar conseguindo, por exemplo, fazer o bounding box do Brasil e estar, dentro do bounding box, estar fazendo ali a análise do NDVI, da pluviosidade e da temperatura. Mas é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção. Tenha um ótimo dia.